Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre curvas de titulação. Acompanhe aí! Bom pessoal, é o seguinte, lá atrás, há um tempo atrás, nós falamos sobre titulação ácido-base, que também pode ser chamado de titulação de neutralização, ok? O que é isso? Só para relembrar. Bom, aqui ó, é um procedimento laboratorial utilizado para determinar a concentração de um ácido ou uma base em uma solução. Isso é feito por meio da reação dessa solução com outra solução de concentração conhecida. O volume de ambas é determinado experimentalmente. Bom, então a titulação é um método, laboratorial, onde você vai determinar a concentração de uma solução, que você não sabe a concentração dela. Para isso, você vai usar uma outra solução que tem concentração conhecida. Então, por exemplo, você tem uma amostra de ácido, que você não sabe a concentração do ácido naquela amostra. Então, você vai usar uma base com concentração conhecida para reagir com aquele ácido e, a partir dos resultados experimentais, você determinar a concentração, ok? Então, aqui, olha, o aparato para fazer o experimento é isso aqui, ó. Você tem uma bureta, essa bureta ela está num suporte universal, ok? Dentro dessa bureta, a gente coloca o titulante, que é aquela substância que a gente conhece a concentração, tem a concentração bem definida, ok? A bureta é toda graduada, então dá para a gente medir o volume, que vai ser gasto desse titulante para reagir com o que está aqui embaixo, que é o titulado. O que acontece? Aqui embaixo, dentro do Erlenmeyer, o que a gente coloca? Aquela solução que a gente quer determinar a concentração, ok? E coloca o indicador ácido base. Agora, você pode, ao invés de usar o indicador ácido base, você pode monitorar o pH, ao longo dessa titulação, plotar curvas de titulação e com isso também determinar a quantidade aqui do titulante que foi necessária para reagir com todo o titulado, ok? E a partir disso fazer os cálculos de concentração, tranquilo? Então durante o processo a gente vai gotejando aqui lentamente, o titulante no titulado. Então a gente abre a torneirinha aqui, vai gotejando e vai agitando com a mão o Erlenmeyer. Se você utilizar o indicador ácido base adequado, ele vai mudar de cor, isso indica o ponto final da reação, Ou você pode usar um pHmetro e sair monitorando o pH ao longo de todo o processo, depois plotar uma curva e a partir da curva determinar o ponto final da reação, Ou o ponto de equivalência, tranquilo? E é isso que eu vou explicar já já. Mas antes, aqui ó, primeiro, com a ajuda de uma pipeta, mede-se um volume específico da solução que se pretende determinar a concentração. Em seguida, ela é transferida para um Erlenmeyer. Então, fica aqui embaixo, aqui, ó. 2. A solução de concentração conhecida deve reagir com a solução problema, Ela é colocada em uma bureta, que é graduada e também mostra o volume, Então, aqui, olha. Então, aqui embaixo é a solução problema, você quer determinar a concentração, e aqui em cima é a solução com concentração conhecida. 3. Adicione-se à solução problema, que está no Erlenmeyer, algumas gotas do indicador ácido base, para indicar o final da reação. Outra possibilidade é anotar os valores de pH ao longo do processo de titulação e construir uma curva de titulação. E a partir dessa curva, determinar o ponto final da reação, ok? Você plotando a curva, você tem resultados mais precisos do que com o uso do indicador. E 4, a partir dos dados experimentais é possível calcular a concentração desconhecida, que dá a amostra problema. Beleza, pessoal? Então, se a amostra problema for ácida, eu utilizo uma base com concentração conhecida. Se a amostra problema for uma base, eu uso um ácido aqui com concentração conhecida, beleza? Porque é uma titulação ácido-base. Existem outros tipos de titulação, mas aqui eu estou falando especificamente desse tipo, ok? Bom, pessoal, quando a gente reage, a gente faz aqui a titulação entre ácido forte e base forte. Tipo,
vamos supor que no meio tem a minha amostra problema tem ácido clorídrico, HCl, e eu vou titular ele com hidróxido de sódio, com NaOH. Então, um ácido forte com a base forte. Se a gente for monitorando o pH ao longo do processo, a gente obtém uma curva exatamente assim, olha. No início, a base que a gente está adicionando vai reagindo com o ácido, né, lentamente, até que chega um momento em que todo o ácido foi consumido. Aí a próxima gota que eu adicionar vai fazer com que o pH tenha um salto. E depois eu continuo adicionando base, e aí o pH vai aumentando lentamente. Então esse ponto aqui, ó, no meio dessa curva é chamado de ponto de equivalência. Então eu venho aqui no meio dessa curva, né? Aqui, olha, eu posso ver o pH, né? Ácido forte com base forte, o pH da solução resultante vai ser 7, né? Porque eu vou gerar um sal de ácido forte com base forte. E aí, exatamente nesse pH aqui, eu tenho o volume gasto, né? Aí depende, né, da concentração do titulante e do titulado, ok? Mas sempre vai ser esse ponto no meio aqui da curva, né, de pH em função do volume do titulante adicionado. Então, a curva, né, de pH versus volume de titulante adicionado para ácido forte titulado com base forte sempre tem esse formato. No início eu tenho só o ácido, então o pH é pequeno, né, baixo. E aí, à medida que eu vou adicionando a base, o pH vai aumentando até que todo o ácido tenha sido consumido. E aí a próxima gotinha de base que eu adicionar, o pH vai dar aquele salto. Depois continua aumentando novamente. Aqui é só uma tabela mesmo, né? Eu posso ir monitorando os valores de pH para cada volume de titulante que eu for adicionando no meio. Bom, pessoal, essa segunda curva aqui é da titulação de um ácido fraco. Então, ácido fraco, o pH inicial vai estar um pouco acima do que do anterior. A titulação de um ácido fraco, uma base forte. Então, ácido fraco e base forte, o sal formado vai ter o quê? Características básicas, né? Então, aqui, olha, no ponto de equivalência, então, quando todo o ácido foi consumido, né? O que acontece? A solução vai ter um pH acima de 7. Por quê? Porque eu vou ter formado um sal proveniente de um ácido fraco e uma base forte. Então, é um sal básico. Além disso, olha, o pH tem uma maior resistência à variação. Esse salto aqui é menor, né? Demora mais para poder ter essa variação. Por quê? Porque ocorre um efeito tampão aqui. Por isso que demora mais para variar. Então, mais uma vez, onde você tem esse salto aqui de pH, quer dizer que todo o ácido foi consumido. Porque à medida que no início você só tem ácido, e aí você vai adicionando a base, o pH vai variando por pouco, né? Até que chega um momento em que todo o ácido foi consumido, a próxima gota de base que eu adicionar, você tem um salto no valor de pH. Só que nessa região da curva, né, você tem um efeito tampão, né? Você forma uma solução tampão. E aí o pH resiste um pouco. Tranquilo? Então é isso aí. Aqui, mais uma vez, a tabela, né, de monitoramento. Para cada quantidade do titulante adicionado, aqui no caso o hidróxido de sódio, você tem um pH medido. E a partir desses dados é possível plotar esse gráfico, ok? Pessoal, aqui agora a gente tem a titulação entre uma base fraca e ácido forte. Então, se é uma base, que é a minha solução problema, então o pH está lá em cima, né? pH básico. Agora raciocina comigo. A titulação é de uma base fraca com um ácido forte. Então, que tipo de sal que vai ser gerado? Eu vou gerar um sal de base fraca e ácido forte. Então, é um sal ácido. Então, quando toda a base for consumida, tiver só o sal no meio, o que vai acontecer? Esse sal ele é ácido, então o pH aqui do ponto de equivalência vai ser abaixo de 7. Ou seja, aqui nesse caso, em torno de 5,28. Então, o pH, à medida que eu vou adicionando o ácido forte, o pH vai diminuindo, tem uma certa resistência à variação de pH, porque ocorre um efeito tampão, ok? Aqui no meio, e depois, no momento em que toda a base foi consumida, eu adiciono mais uma gotinha de ácido, aí o pH despenca, né? Ok? Depois continua a cair novamente.
Onde tem essa variação brusca de pH é o meu ponto de equivalência. É aquele ponto em que eu tenho o pH, né? E tenho o volume gasto para reagir, o volume gasto de ácido, né, para reagir com toda aquela base que estava presente lá no meio. Tranquilo? Bom, pessoal, nas titulações anteriores, a gente viu ácidos monopróticos, ou monoácidos, ou monobases. O que é um ácido monoprótico? Que só tem um hidrogênio ionizável, só um H+. Agora, imagine se for o ácido carbônico, por exemplo. É um ácido diprótico. Ele tem dois hidrogênios ionizáveis, é o H2CO3. Então, para neutralização, vamos dizer assim, de cada hidrogênio, eu observo um salto na curva, né? Então, no início eu só tenho um ácido carbônico, aí eu vou adicionando a base forte. Aí tem aquele efeito tampão, uma certa resistência à variação de pH, depois tem um certo salto. Esse salto aqui é o ponto de equivalência para o primeiro H+, neutralizado pela base, né? Depois, continua novamente, continua adicionando base forte. Essa base agora começa a reagir com o segundo H+. E aí, tem esse ponto aqui, né? Esse outro salto, que é quando o segundo ponto de equivalência, onde o segundo H+ foi neutralizado. Então, se for o ácido carbônico com hidróxido de sódio, ácido carbônico é H2CO3. Hidróxido de sódio, NaOH. Então, o que vai formar? O Na2CO3, né? O carbonato de sódio, mais água. Toda reação, essas reações, né, entre ácido e base geram sal e água, ok? Só que para os ácidos, e o exemplo que a gente viu de base também, eram todos os ácidos monopróticos e base, uma monobase, ok? Aqui no caso, seria um exemplo de um ácido diprótico, ok? Ou um diácido. Então, para cada hidrogênio que foi neutralizado, você tem um salto nessa curva aí. E aí, com os valores aqui do volume gasto, você consegue calcular a concentração, ok? A gente vai ver aqui dois exemplozinhos. Vamos lá. Questão 1, pessoal. Olha, observe a curva de titulação representada no gráfico. Então, a gente tem uma curva de titulação aqui, olha, tem aquele salto enorme. É a curva típica, né? Olha, o pH 7 o ponto de equivalência, né? Está no pH 7, é a curva típica de titulação de ácido forte com base forte, ok? Então, aqui a titulação a que o gráfico se refere é a de um ácido forte com uma base forte, ou de uma base forte com um ácido forte. Bom, pessoal, a titulação vai ser de um ácido forte, porque o pH aqui está bem baixo, né? Então, vai ser de um ácido forte com uma base forte. Então, o pH vai mudando lentamente até que quando todo o ácido for consumido, você tem aquele salto de pH. É uma curva típica de titulação de ácido forte com base forte. Letra B. Quando se titula um ácido fraco com uma base forte, o pH do ponto de equivalência é igual, maior ou menor do que 7. Olha, quando você titula um ácido fraco e uma base forte, o sal gerado vai ser um sal básico, ok? E aí, se você não sabe por que, assista a aula anterior sobre hidrólise salina. Então, o sal vai ser básico e aí o pH vai ser maior do que 7. Próxima questão, uma questão quantitativa, tá assim, ó. Uma remessa de soda cáustica, que é o hidróxido de sódio, 40 gramas por mol, está sob suspeita de estar adulterada. Dispondo de uma amostra de meio grama, foi preparada uma solução aquosa de 50 ml. Esta solução foi titulada, sendo consumidos 20 ml de uma solução 0,25 mol por litro de ácido sulfúrico. Determine a porcentagem de impureza na soda cáustica, admitindo que não ocorra reação entre os ácidos e entre o ácido, na verdade, né, e as impurezas. Pessoal, é o seguinte, a nossa amostra problema é uma amostra de soda cáustica. Você tem meio grama de soda cáustica que foi solubilizada em 50 gramas, em 50 ml de água. Então essa é a nossa amostra problema, que vai dentro do Erlenmeyer. Então esse é o titulado. O titulante é o quê? Uma amostra de ácido sulfúrico que tem concentração conhecida, né? 0,25 mol por litro. E quanto dessa amostra foi gasta para reagir com a nossa amostra problema? Foram gastos 20 ml. Então a gente tem todos os dados que a gente precisa para fazer os cálculos. Bom,
primeira coisa que a gente precisa aqui, olha, é a equação da reação. Então, ácido sulfúrico mais hidróxido de sódio vai produzir aqui o sulfato de sódio mais água, ok? Então, o cálculo da quantidade de matéria, né, a quantidade em mol de ácido que reagiu. Olha, pessoal, a concentração da solução é de 0,25 mol por litro, ou seja, 0,25 mol em 1000 ml, ok? Só que foram gastos quantos? 20 ml. Se eu tenho 0,25 mol em 1000 ml, quanto que eu vou ter em 20 ml da solução do ácido? Então, fazendo as contas, a gente descobre que tem 0,005 mol de ácido, ok? Beleza. Como a proporção estequiométrica aqui do ácido, né, para o hidróxido é de 1 para 2, aqui olhando na equação, para cada 1 mol do ácido que eu uso, eu vou usar o dobro de hidróxido de sódio. Então, a quantidade de hidróxido de sódio é o dobro. Então, se eu achei que foram gastos 0,005 mol de ácido, a quantidade base vai ser o dobro. Então, vai ser 0,01 mol de hidróxido de sódio. Agora, o que a gente faz? A gente transforma isso para grama. 1 mol de hidróxido de sódio, 40 gramas, foi dado no exercício. 0,01 mol de hidróxido de sódio vai ser quanto? 0,4 gramas. Então, fazendo esse cálculo, a gente descobre qual a quantidade real de hidróxido de sódio que a gente tem no meio, 0,4 gramas. Então, daqueles 0,5 gramas, só 0,4 é hidróxido de sódio. Então, no exercício ele pergunta, determine a percentagem de impureza. Então, aquele 0,1 grama, né, que tem aí, além desse 0,4, que é hidróxido de sódio, é impureza. Então, como a amostra possui 0,5 gramas, conclui-se que 0,4 gramas corresponde ao hidróxido de sódio e 0,1 grama corresponde às impurezas, é cálculo de porcentagem. Se meio grama é 100%, 0,1 grama vai ser quanto? 0,1 grama vai ser 20%. Então, a gente tem 20% de impureza. E se pedisse para calcular a concentração, a porcentagem em massa do hidróxido de sódio, aí a gente colocaria meio grama é 100%, 0,4 grama seria quanto? Aí dá 80%. Então, a nossa amostra tem 80% de hidróxido de sódio, é a porcentagem em massa. Então, a titulação, isso aqui é só um dos exemplos, né? Onde a titulação pode ser muito útil para determinar a concentração das espécies. Beleza? Em uma solução, né? Onde se tem a concentração desconhecida. E agora, vocês também sabem como que é mais ou menos o formato dessas curvas de titulação e onde extrair a informação do gráfico. Lembrando que sempre o ponto de equivalência é onde ocorre aquele salto. E olhando ali, você consegue o pH do ponto de equivalência e a quantidade do titulante que foi usado para reagir com todo o titulado. E a partir desses dados, fazer os cálculos. Por exemplo, nesse caso aqui, olha, ele já deu os dados aqui, ó, foram consumidos 20 ml do ácido sulfúrico. Uma curva de titulação seria aquela região onde tem o salto. E ali é possível, então, determinar esse valor. Ok, pessoal? Bom, pessoal, então por hoje é isso. Espero que eu tenha ajudado. Se você gostou, dê um like, se inscreva no canal e até a próxima. Valeu!